Se você não está nessa lista, são mais de 72 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo nos órgãos de proteção de crédito. Um estudo realizado pela Serasa, aqui no estado da Paraíba e também em outros locais, aponta que aproximadamente 40% da população brasileira está inadimplente. Atualmente, eu converso com um advogado, especialista, doutor Tiago Vieira. Vem para cá, doutor Tiago. Bom dia. Fala, Bruno. Como é que você vai? Tá Bom tudo dia. bem? Tudo Tá em tudo paz, bom? graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso programa. Viu? Aproximadamente 70%, ou melhor, 70 milhões de brasileiros estão com pendências, que é o nome sujo. Primeiro, para quem está em casa, quando é que o indivíduo que está em casa agora pode ter o nome colocado em um órgão de proteção de crédito que aponta que ele está com alguma inadimplência? Bom, vamos lá, Bruno. Começando, né? Primeiramente, quero desejar um bom dia para você que está em casa nos assistindo. Desejar também, Brunão, felicidades para você. Foi seu aniversário ontem, né, meu amigo? Pela lembrança. Deus abençoe. Bom, vamos lá, Bruno. É o seguinte. Você que está com o nome negativado em qualquer órgão de proteção ao crédito, tá certo? Primeiro ponto. Hoje, no Brasil, nós temos uma lei que impede que o seu nome seja negativado antes de você ser notificado. Tá certo, Bruno? Então, veja. Primeiro, esse órgão de proteção ao crédito, ele precisa notificar o devedor antes de negativar o nome. De que forma essa notificação pode acontecer? Veja só, Bruno, originalmente, quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado, lá em 1990, a única possibilidade era via correio, né? Correio, uma carta encaminhada ao endereço fornecido pelo credor, né? Pelo lojista ali ou pelo banco, tá? Hoje, os tribunais vêm aceitando que essa notificação seja feita de forma também eletrônica, quer seja por e-mail ou quer seja por um SMS, algo nesse sentido. Uma tentativa né? de ligação, algo do tipo. Não, tem que ser escrito, né? O código diz que tem que ser escrito, tá? Tá no registro. Eu, particularmente, né, Bruno, eu não concordo com essa notificação de forma eletrônica, principalmente o e-mail, né? Esses envios em massa, ele 99% das vezes vai para o spam, então a exigência da lei acaba não sendo cumprida, tá certo? Uma vez acontecendo isso, alguém ter o nome colocado no órgão de proteção de crédito, sem nenhum tipo de notificação, sem tomar ciência, o que é que pode acontecer com a empresa que tomar uma decisão dessa? Pronto, primeiro o consumidor ele pode buscar a justiça e solicitar que, em primeiro lugar, o nome seja retirado desse órgão porque está mantido lá de forma indevida. E, em segundo lugar, ele pode também buscar, pleitear uma indenização por danos morais, porque o processo administrativo de negativação não foi respeitado. Agora, doutor, quanto à questão da inclusão, quando é que a empresa ela tem o direito, a partir de quanto tempo e qual é o tipo de conta que, se você atrasar e a partir de tal período, a empresa pode colocar o seu nome em algum tipo de órgão de proteção? Certo. Veja só, Bruno, toda e qualquer dívida, ela pode ir para um órgão de proteção ao crédito. Independente do valor? Independentemente do valor, tá? E hoje no Brasil nós temos diversos órgãos de proteção ao crédito, né? Nós temos o Serasa, que é o mais conhecido, nós temos o SPC, nós temos o SCPC, que é o Boa Vista, nós temos também o COD, nós temos o SEMPROT, que é a Central Nacional de Protestos, né? E nós temos também os cadastros públicos, que são chamados CADINs, né? Então, todos esses órgãos, eles são restritivos de crédito. Além disso, nós temos também o Registrato, que é um cadastro restritivo do Banco Central. Neste cadastro do Banco Central, apenas dívidas bancárias são ali inseridas. E aqui, Bruno, eu já entro aqui com um parênteses também, tá? No Brasil hoje, 95%, eu falo isso, Bruno, sem medo de errar, 95% das pessoas que estão inscritas no Banco Central estão inscritas lá de forma indevida também. De forma indevida, por quê, doutor? Por dois motivos. Primeiro, não há uma notificação também, o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, e todos os bancos no Brasil, hoje, não retiram o nome do consumidor do Banco Central quando o consumidor faz o pagamento da dívida. Ou seja, mesmo o consumidor pagando a dívida,
estando o adimplente, ele possui um histórico negativo de crédito. E isso é acessível aos demais bancos, o que acaba gerando uma ausência de crédito também então, futuro. Você fica com a anotação. É como Exatamente. se você tivesse praticado um crime, você cumpriu a pena, mas ficou com a anotação criminal. Mas ficou com a anotação criminal. E a lei Exato. diz o quê? Quando você paga, tem que ser retirado de todos os locais? Tem que ser retirado. Não pode existir nenhuma informação negativa do consumidor. Quer seja quando o consumidor pagou a dívida, quer seja também quando esta dívida já está prescrita. O que é a prescrição? No Brasil, nós temos hoje um direito do credor de exigir o pagamento da dívida em até 5 anos, contado do vencimento. Passou 5 anos, não pode existir nenhum tipo de cobrança. Você fica livre de tudo, é o perdão da dívida, é isso? Exatamente. Em qualquer instituição, seja ela Qualquer bancária... instituição bancária, pessoal, entre eu e você, um exemplo, entre eu e um lojista, não pode haver nenhuma cobrança depois de 5 anos. Até nas negociações, até nos negócios privados, por exemplo, eu faço um acordo com alguém, mesmo que informalmente. Passou 5 anos, se a pessoa for buscar na justiça, perdeu, é isso mesmo? Perdeu. Existe um jargão no direito que diz o seguinte: o direito não socorre a quem dorme. Ou seja, se a empresa ela tem o direito de exigir a cobrança, ela tem um prazo. Assim como, Bruno, numa prescrição de pena criminal, um exemplo, né? Então, as coisas não podem se prolongar a vida eterna, né? A gente precisa encerrar. Uma situação que não ficou clara. A partir de quanto tempo eu tenho um débito, digamos, que se vence agora dia 30 desse mês? Eu não pago. Vamos lá, usa aqui, fatura do cartão de crédito. Dia 30 é o vencimento da minha fatura, eu não pago. A partir de quantos dias a empresa ela pode colocar o meu nome no serviço de proteção de crédito? Veja só. A lei não fala exatamente a partir de quantos dias, tá? Então, veja. Uma vez que o consumidor ele se torna inadimplente, via de regra, já pode ser colocado no órgão de proteção ao crédito. Dia 30 eu não paguei, dia 1º já pode? Dia 1º já pode solicitar a inclusão, tá? Todavia, aí voltamos no início da nossa conversa. Existe essa obrigatoriedade de notificação, tá? Após o consumidor ser notificado, ele tem um prazo de 10 dias para pagar a dívida antes que ela se torne negativada. E é exatamente este prazo, essa notificação, que os órgãos de proteção ao crédito no Brasil não têm respeitado a lei. Eu tenho observado que o senhor é contra a maneira pela sua fala, de notificação que hoje as empresas utilizam. E geralmente, como você bem falou, via SMS ou via e-mail. Então, qual seria a maneira adequada, até por uma questão de logística, de informar a cada pessoa que estava ali com débito e que precisa quitar para que o seu nome não seja negativado? Veja só, Bruno, uma maneira adequada seria encaminhar via correio com aviso de recebimento. O aviso de recebimento vai te dar a garantia de que aquela pessoa foi devidamente informada sobre aquele débito. E se a pessoa... Se alguém que está em casa se negar a encontrar, o carteiro, se negar a assinar um documento que recebeu, como é que fica essa questão? Aí veja, uma vez que foi encaminhado para o endereço que está no contrato, aí eu entendo, né, que houve ali o cumprimento da legislação. Aí não tem problema algum dessa forma. Tá? Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente, falar de um tema tão importante. Quero que volte mais vezes aqui, tá bom? Opa, agradeço demais o convite, um abraço a todos. Boa sorte aí na sua caminhada. São 7 horas e 36 minutos.